Bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para que ele possa fazer parte do nosso dia a dia. Mas o Clique de hoje vai tratar justamente disso. Todas as ideias que estão na teoria, eles podem ser praticáveis? Assim a gente acaba correndo no risco de cair no pragmatismo da autoajuda. Hoje é o Clique 144. Por que pragmatismo da autoajuda? Bem, para você entender bem esse clique aqui, eu fiz uma playlist com 4 outros cliques que, se você entender esse daqui, para entender ele, precisa muito dos conceitos que estão lá, porque eu vou usar eles aqui para esse vídeo ficar um pouco mais abreviado. E os vídeos são 143, o clique de ontem, que é o de autoajuda, o clique 97, horizonte de consciência, o 114, verticalidade de conhecimento e o 101, educação ou ensino. Eu vou deixar a playlist aqui, um link aqui para você ver no YouTube. Deixo no card aqui a playlist para você ver. Facebook e Insta eu coloco na descrição do vídeo. Bem, o que é o pragmatismo na autoajuda? Bem, pragmatismo ele acaba sendo uma coisa, tipo, o conhecimento só é válido se ele for praticável, se ele for aplicável. E é muito... Eu concordo com parte dessa ideia justamente por causa desse livro aqui que é considerado por muitos como autoajuda, que é O Poder do Hábito. Ele mostra que é muito mais fácil nós trocarmos um comportamento por outro do que simplesmente pararmos de fazer. E eu concordo, porque é muito mais complicado você parar um comportamento e não fazer mais, só retirar ele da sua vida, do que você colocar outro no lugar para substituir ele. Só que existem algumas coisas, alguns conhecimentos que nós temos, que eles não passam pela prática. E isso vem o seguinte, o livro de autoajuda, quando você lê ele demais, eles são livros técnicos. E acontece que ele cria uma espécie de peso na sua cabeça. Você sabe muita coisa, mas acaba não fazendo nada. E essa sensação acaba forçando a gente a pensar o seguinte, então eu só vou estudar o que for aplicável. E aí você vai para um outro extremo, que é o pragmatismo, que só vale aquilo que for aplicável. Só que existem coisas que não são aplicáveis. Nesse livro aqui, Aristóteles para Todos, Mortimer Adler, ele ressalta bem a característica que Aristóteles falava sobre as 3 dimensões do homem. E as 3 dimensões do homem são fazer, agir e conhecer. Veja bem, lá um pouquinho mais para frente, no capítulo As 3 Dimensões do Homem, ele diz o seguinte, Aristóteles chamava então de pensamento produtivo, pensamento especulativo teórico e pensamento prático. Ou seja, Aristóteles sabia a diferença que existia entre um pensamento que era para fazer alguma coisa, sobre o pensamento que era para praticar alguma coisa, e um pensamento teórico. Isso vai ficar muito claro para você se você ver lá no vídeo Horizonte de Consciência que eu coloquei na playlist para você assistir. Então é o seguinte, o pensamento que a autoajuda nos força a ter, ele é o pensamento prático, aquilo que é praticável. Ou, mais especificamente, o pensamento produtivo, ou seja, o homem quando faz. Porque, para Aristóteles, o pensamento prático é o homem agir. Fazer e agir são 2 coisas bem diferentes. E eu vou acrescentar mais esse lá, que é a diferença de fazer e agir. Tá no clique 111. Vou colocar lá também na playlist. Vai estar tudo junto lá, para ficar mais fácil. A diferença de fazer e agir. Bem, aqui, mais para frente, o Adler ressalta o seguinte, que cada uma dessas coisas, conhecer, fazer e agir, ele serve um valor universal que o homem obedece. O conhecer obedece à verdade. Tá aqui resumido? O conhecer obedece à verdade. O fazer obedece à beleza. E o agir obedece à bondade. Um pensamento pragmático, ele vai se voltar apenas ao fazer. E existem coisas, conhecimentos que nós temos na nossa cabeça que eles não são aplicáveis, mas eles são extremamente úteis quando nós desenvolvemos o pensamento especulativo, teórico, melhorando assim a nossa prática
e a nossa produção. Por exemplo, o conceito de infinito. O conceito de infinito ele pode ser imaginado, mas ele não é aplicável. Por causa disso, o conceito de infinito tem que jogar fora, só porque a gente não consegue aplicar ele. E existe um outro perigo. O perigo de pegar valores que eles devem ser balizadores do que a gente faz e das nossas ações, mas eles não são nem um pouquinho aplicáveis em todas as situações que nós passamos. E o livro que mais demonstra isso é Dom Quixote. Dom Quixote pega um valor extremamente elevado de fazer tudo desinteressado e servir as pessoas pelo que elas são de verdade. Só que no decorrer do caminho você percebe que ele começa a fazer atrocidades. Como, por exemplo, já que ele se intitula desfazedor de agravos, ele vê pessoas que estão sendo criminosos, que estão sendo conduzidos para a cadeia, como que aquelas pessoas estão recebendo um agravo. Elas estão recebendo um agravo? Estão. Só que aquilo ali tem outra questão relacionada à justiça. Percebeu? Então são valores que você desfazer o agravo, você querer com que as pessoas sejam recompensadas e não sejam mais torturadas, escravizadas, subjugadas por outras pessoas. É um valor importante? É. Mas ele não é praticável em toda e qualquer situação. É aí que entra a diferença do fazer e agir. Fazer é libertar as pessoas. O agir é, nessa ocasião, liberta-se ou não. Quando você vê por exemplo, um hábito que você quer mudar, você leu autoajuda. Nesse caso, eu tenho que mudar isso ou não? Quando você vê o essencialismo, onde fala que você tem que ficar com poucas coisas. Então, o essencialismo não vai te dizer quando ser essencialista, se você deve ou não ser essencialista. Isso quem vai descobrir é você próprio. Quando você for mudar só o pensamento de crescimento é útil? Ou quando você for parar de ser pessimista? A pessoa extremamente otimista ela é um perigo para si mesma e para todo mundo à sua volta. Porque pensar sempre que não vai dar errado evita com que as coisas deem errado. Então quer dizer que se torna um pensamento impraticável, o otimismo é ruim. Percebeu o que eu quero dizer? Existem coisas que elas são teóricas e elas balizam a prática por meio do agir. Bem, esse foi o clique de hoje. Espero ter ajudado, espero não ter sido tão confuso como eu costumo ser. E se você gostou, curte, comenta e compartilha. Tá no YouTube, se inscreve no canal, Face e Insta, curte e segue o perfil, a fanpage do perfil. Até o clique de amanhã.